Capítulo de número 6, dos versos 8 a seguir. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 8 a seguir. Amém, meus irmãos? Amém. Que nos diz assim: Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Oremos. Bondoso Pai, graças nós te damos por teu amor, por tua fidelidade e por tua bondade. Amém. Senhor, te pedimos que o teu Espírito tome os meus lábios e fale ao nosso coração. Sim. Que nós saímos daqui edificados por tua palavra. Amém. Que o Senhor possa nos trazer esclarecimento desse texto. E não somente esclarecimento, mas também como nós iremos aplicá-los na nossa vida. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor fale conosco por amor do teu santo nome e por amor da tua amada igreja. Em nome de Jesus é o meu pedido. Amém. Amém. Meus irmãos, a história da humanidade está cheia de pessoas que foram injustiçadas, de homens e mulheres que de alguma forma foram injustiçados, foram caluniados, foram acusados injustamente de terem feito alguma coisa. Mas eu creio que você deve conhecer algum relato de alguém que, apesar das injustiças, das calúnias, das mentiras, permaneceram firmes, porque eles sabiam em quem eles criam. Quando a gente olha, por exemplo, a história da igreja primitiva, nós vimos que a igreja, apesar dos levantes, das calúnias, das injustiças que eles enfrentaram, eles permaneceram firmes. Assim como também tem tantos outros relatos agora contemporâneos de cristãos que foram perseguidos, que foram injustamente caluniados, mas que permaneceram firmes porque sabiam em quem eles criam. Imagine, meus irmãos, alguém sendo julgado não pelos seus erros, mas justamente porque essa pessoa é alguém que faz o bem. Uma pessoa que está sendo presa não porque mentiu, mas justamente porque falou a verdade. Uma pessoa que foi presa não porque se omitiu, mas porque se expôs em defesa ao verdadeiro evangelho. Essa, meus irmãos, é a realidade de Estevão. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que a Bíblia descreve como cheio de poder e de sabedoria. Esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder e cheio de sabedoria, agora está sendo retratado nesses versos como alguém que está enfrentando uma oposição feroz. Alguém que está sofrendo na pele o sabor amargo da injustiça. É isso que nós vamos ver, meus irmãos, aqui. E nós vamos ver que a vida de Estevão nos mostra que a fidelidade a Cristo sempre, meus irmãos, vai provocar resistência.
Todas as vezes que nós nos dispusermos a sermos fiéis a Cristo, a certeza garantida é que sofreremos oposição, sofreremos resistência. Mas o contrário também é verdadeiro. Isso revelará a glória de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas aqui em seus ambientes de trabalho não enfrentaram algum comentário do tipo: esse crente só quer ser, esse crente se sente melhor que os outros, ele se acha melhor que a gente? Porque, meus irmãos, aonde existe uma alma obediente a Cristo, fiel aos seus ensinos, ali também há resistência. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve a expansão do Evangelho de Jerusalém até o confins da terra. Nós vimos que essa promessa é uma promessa que foi feita pelo próprio Jesus Cristo lá em Mateus, já no final do livro de Mateus. Quando ele chama os seus discípulos e ele coloca sobre os discípulos a responsabilidade da grande comissão. O que é que ele fala para aqueles discípulos? Portanto, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho na Judéia, Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. E agora Lucas escreve os registros de Atos dos Apóstolos, e Lucas vai falar dessa expansão do Evangelho, tanto em Jerusalém, como também na Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Nós estamos fazendo a exposição aqui do livro de Atos, e nós vamos ver, o Evangelho a princípio aqui está se desenvolvendo em Jerusalém, na Judéia. Mas nós vamos ver que esse Evangelho vai romper as fronteiras. Ele não vai se resumir somente àquele espaço, mas ele vai ultrapassar as barreiras do local e vai até os confins da terra. Vai alcançar pessoas que não faziam parte da nação de Israel. E é isso que o livro de Atos vai nos mostrar. No capítulo 6 aqui, após a escolha dos diáconos, como nós vimos na última semana, o texto nos diz que dentre esses diáconos estava Estevão. Basta apenas a gente voltar um pouco aqui os versículos e nós vamos ver. O versículo 1 fala que por conta de se crescer o número de discípulos, os judeus de fala grega começaram a se queixar dos judeus de fala hebraica. Por quê? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós vemos isso no primeiro versículo. E aí, por conta disso, os discípulos vão dar a ideia de escolherem homens cheios do Espírito Santo. Veja o que é aqui no versículo 3: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E aí, o versículo 4 diz: e nos dedicaremos à oração e ministério da palavra. E aí a tal proposta agradou a todas as pessoas, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Mas veja que quando fala sobre Estevão, o texto faz questão de destacar Estevão dentre esses 7 diáconos que foram escolhidos. Como é que o texto descreve Estevão? O texto diz assim: então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além dos outros. Então, no capítulo 6, nós vemos a escolha dos diáconos, e nós vemos que dentre os diáconos, Estevão se destacava. Ele não apenas servia às mesas, como nós podemos imaginar os outros diáconos que foram escolhidos, mas Estevão, meus irmãos, ele pregava com poder, e o texto nos diz que ele fazia sinais diante de todo o povo. Ele fazia sinais e maravilhas, e a sua sabedoria e graça, meus irmãos, eram tão grandes que os opositores não podiam resistir a Estevão. Eles não conseguiam vencer Estevão no argumento. Eles não conseguiam superar o espírito pelo qual Estevão falava. E aí, meus irmãos, diante disso, surgiram falsas acusações contra Estevão, e ele foi levado ao Sinédrio.
o mesmo conselho que lá no passado condenou Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vamos ver que esse episódio abre caminho para o primeiro mártir cristão. A primeira pessoa que foi morta por defender a fé foi Estevão. E esse texto, dos versos 8 ao verso 15, vai abrir caminho para o que nós vamos ver no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro martírio da igreja. Estevão é o primeiro homem a morrer por causa da fé. E qual é o propósito, meus irmãos, desse texto? O propósito desse texto é mostrar que a vida de um verdadeiro servo de Cristo, ela é marcada, meus irmãos, por poder do Espírito Santo, por sabedoria, mas também, meus irmãos, por uma oposição inevitável. Todos nós que queremos ser fiéis a Cristo, nós temos que ter a plena convicção: nós sofreremos oposição. Nós teremos pessoas que não suportarão a nossa carne, que não suportarão o nosso ensino. Mas também, meus irmãos, essa oposição fará com que a gente tenha uma fidelidade inabalável, firme. Estevão aqui, meus irmãos, é um retrato de Cristo no meio da perseguição, mostrando que a igreja, mesmo sob ataques terríveis, mesmo sob perseguições, ela permanece fortalecida pelo Espírito Santo. A nossa certeza de que ficaremos em pé diante da oposição, diante da perseguição, diante das lutas terríveis, é que é o Espírito Santo que nos segura e que nos garante. É o Espírito Santo que nos fortalece e nos enche de graça. Então, meus irmãos, esse texto dos versos 8 ao 15, nós podemos dividir ele em 4 maneiras. A primeira divisão nos fala sobre o poder de Estevão, que é ele ser cheio da graça e do poder de Deus, conforme nós vimos aí nos versos 9 ao 10. A segunda verdade que esse texto nos mostra é a oposição contra Estevão. Eles se tornaram incapazes, eles foram incapazes de resistir à sabedoria do Espírito Santo. A terceira verdade que esse texto nos ensina, meus irmãos, se encontra nos versos 11 ao 14, que nos fala sobre as falsas acusações contra Estevão. E por fim, meus irmãos, o texto nos revela sobre algo extraordinário: o rosto de Estevão, um reflexo da glória de Deus. Os versículos, meus irmãos, 8, 9 e 10 nos diz o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Então, meus irmãos, esses versos nos mostram qual era o poder de Estevão. O texto nos descreve Estevão como um homem cheio da graça e do poder de Deus. E aqui, meus irmãos, está um reflexo daquilo que nós devemos ser como servos de Deus. Todos nós somos chamados a sermos cheios da graça e do poder de Deus. Todos nós somos chamados para sermos fervorosos, sermos incisivos, sermos constantes em nosso relacionamento com Deus. A verdade, meus irmãos, é que para sermos cheios da graça de Deus, nós precisamos viver uma vida
fiel às Escrituras Sagradas. Nós precisamos viver uma vida voltada a uma disciplina de oração, a uma disciplina de meditação da palavra, a uma disciplina de comunhão. Nós precisamos, meus irmãos, ser homens e mulheres que tanto conhecem as Escrituras como vivem as Escrituras na prática. É o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele é descrevido aqui como um homem cheio de graça e de poder. E o resultado dele ser um homem cheio de graça e de poder, de ser um homem piedoso, o texto nos mostra a seguir que, como consequência, ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. É a marca de um cristão genuíno, meus irmãos. Todos nós, meus irmãos, somos chamados para sermos cheios da graça e do poder de Deus. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo Estevão, um simples servo. Perdão, meus irmãos. Um simples servo é descrito aqui como cheio de graça e de poder. E por que ele é descrito como cheio de graça e de poder? Porque ele não agia segundo a sua própria capacidade. Ele agia, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. É a marca de alguém cheio da graça e do poder de Deus. É uma pessoa que não se mede pela sua capacidade, seja ela intelectual, seja ela uma capacidade de oratória. Não. Estevão é marcado aqui como um homem cheio de graça e de poder, porque ele agia pelo Espírito de Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, que na obra de Deus não há tarefas pequenas. O Estevão, ele não é descrito aqui como um apóstolo, como um pastor, como um bispo, como um mestre. Estevão é descrito aqui como um diácono. Os diáconos da época dos apóstolos foram chamados para servir a igreja, para suprir uma necessidade que se desencadeou, como nós vimos aqui dos versos 1 ao 7. Eles foram colocados ali para servir as viúvas que estavam sendo desassistidas. Mas esse simples servo é um homem cheio da graça e do poder de Deus. E esse simples servo está fazendo agora prodígios e maravilhas e sinais entre o povo. Meus irmãos, isso nos mostra que nós não devemos nos sentir pequenos demais, simples demais, ou achar que aquilo que nós estamos fazendo na obra de Deus é inútil. Não existe, meus irmãos, tarefas pequenas no reino de Deus. Qualquer tarefa que nós executamos no reino de Deus é grandiosa demais. E quando nós fazemos com fidelidade, quando nós fazemos na graça e no poder de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, nós fazemos grandes maravilhas e sinais entre o povo. É o exemplo de Estevão aqui no texto, meus irmãos. Alguém que é fiel ao serviço. E por ele ser fiel nesse serviço, ele é usado poderosamente no testemunho. Meus irmãos, quando eu olho para Estevão, quando eu olho para esse texto, eu não fico imaginando alguém que está murmurando porque foi chamado simplesmente para ser diácono. Eu vejo alguém que está empenhado na obra de Deus. E o texto faz questão de destacar Estevão dentre os outros diáconos. Se o critério que o texto estabelece aqui, que os apóstolos estabelecem para aquele povo escolher, era para ser alguém cheios do Espírito Santo, era alguém cheio da sabedoria, por que o texto faz questão de destacar Estevão dentre os outros diáconos? Porque no verso 3 nós vemos o conselho aqui dos apóstolos. Diz: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaríamos a eles essa tarefa. Mas aí, no verso seguinte, no verso 5, diz assim: tal proposta agradou a todos, então
então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além dos outros. Então, de algum modo, Estevão se destacava dentre aqueles que haviam sido chamados para ser diácono. E aqui a gente pode imaginar que Estevão se destaca simplesmente porque ele enxergava isso não como uma mera tarefa de distribuir cestas básicas para as viúvas, mas porque Estevão entendia como era sublime a obra para a qual ele foi chamado, por mais que parecesse menor que fosse. Um homem simples, mas usado poderosamente para realizar grandes prodígios e maravilhas dentro do povo. Mas aí o verso 9 nos diz que surge a oposição. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga, etc. E esses homens começaram a discutir com Estevão, o diácono Estevão, o jovem Estevão, o servo Estevão. E aqui se manifesta o poder de Estevão, meus irmãos. Esses homens começaram a discutir com ele, a bater boca. Mas aí o que é que o verso 10 vai nos dizer? E aí nós vamos para a segunda parte desse texto. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. A oposição se levanta diante daquele jovem cheio de graça e de poder. Aqueles homens se levantam e começam a discutir contra Estevão. Eles começam a resistir, a lutar a pregação de Estevão. Mas eles não conseguiram prevalecer diante da sabedoria e diante do espírito pelo qual Estevão falava. O texto não menciona, meus irmãos, que Estevão, assim como Paulo, era alguém instruído. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, vencendo mestres da lei, vencendo líderes religiosos, vencendo, meus irmãos, com argumentos contundentes, porque aqueles homens não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que eles falavam. Meus irmãos, se nós somos crentes cheios do Espírito Santo, a oposição pode até se levantar, mas não conseguem resistir. O texto nos diz que essa oposição contra Estevão se tornaram incapazes, foram incapazes de resistir à sabedoria do Espírito. Diversos grupos, meus irmãos, religiosos se levantaram contra Estevão. Eles discutiam, mas eles não puderam resistir àquela sabedoria. Eles não puderam resistir ao Espírito que falava por meio de Estevão. E essa é a realidade da igreja, meus irmãos. A verdade de Cristo sempre enfrenta a resistência, mas o poder do Espírito é maior do que qualquer argumento humano. Estevão não falava simplesmente pelo poder da sua intelectualidade, pelo poder da sua oratória, mas ele falava pelo poder do Espírito. Quando Jesus está pregando, que levantaram contra Estevão, o povo começou a se agitar. Os líderes religiosos, o mestre da lei, ficaram todos agitados. E aí eles prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio, e ali apresentaram novamente falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei de Moisés, pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Eles agora, meus irmãos, eles partem para a apelação. Eles não conseguiram vencer Estevão no argumento, não conseguiram vencer Estevão na honestidade, agora eles partem para a mentira. E não se assuste, meus irmãos. Todas as vezes que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, quando vier a oposição e tentar nos resistir, não suportar a sabedoria que Deus nos dá, pode ter plena convicção de que o diabo virá com as suas artimanhas para tentar nos abater.
O resultado de um jovem cheio do Espírito Santo, meus irmãos, foi a prisão. Ele foi preso porque pregava a palavra de Deus, porque testemunhava acerca de Cristo. E isso nos traz uma reflexão muito poderosa, porque nós não podemos achar que pelo fato de estarmos sendo fiéis a Deus, nós não vamos passar por problema nenhum. Não foi assim na vida da igreja primitiva, não foi assim na vida de Pedro e de João, não foi na vida de Estevão e consequentemente não será nas nossas vidas. O fato de sermos fiéis a Deus, pelo contrário, muitas vezes nos trará momentos amargos em nossas vidas. Muitas vezes fará com que oposições se levantem contra nós. Muitas vezes fará com que mentiras venham contra nossas vidas. O que vai nos mostrar se somos verdadeiramente ou não servos de Deus é a forma como nós nos comportamos diante das provações. É a forma como nós nos portamos diante das calúnias e da mentira e das falsas acusações que nos vêm. Esses homens, como não conseguiam vencê-lo em debate, eles levantaram testemunhas falsas, acusaram Estevão de falar contra a lei de Moisés e contra o templo. E isso, meus irmãos, nos lembra do julgamento de Jesus Cristo. O que foi que aconteceu com Jesus? Qual foi a calúnia que levantaram contra ele? Quando Jesus Cristo disse: destruirão esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele não estava falando do templo em Jerusalém, ele estava falando do seu próprio corpo. Cristo foi morto, mas depois de 3 dias o que aconteceu? Estava dizendo que Estevão estava pregando que Jesus iria destruir o templo em Jerusalém e queria mudar os costumes de Moisés, agindo, meus irmãos, astuciamente. Isso ecoa o julgamento de Jesus, que também, meus irmãos, foi marcado por mentiras, por calúnias. Jesus foi caluniado, Jesus foi preso injustamente, Jesus foi agredido injustamente. O que Estevão está vivendo é um reflexo daquilo que Jesus viveu, e é um reflexo daquilo que todos aqueles que desejam ser fiéis a eles também sofrerão: perseguições, mentiras e calúnias, prisões e até mesmo, meus irmãos, a morte. Não se escandalizem por conta disso. É isso que nós estamos vendo da vida de Estevão, um julgamento injusto que ecoa aquilo que Cristo passou. Porque, meus irmãos, o mundo, ele nunca vai deixar de usar as suas armas. As armas do mundo é a mentira. As armas do mundo são as falsas acusações. As armas do mundo é a ira e o ódio contra a igreja de Cristo. São as armas do mundo, meus irmãos. E eles continuam usando as mesmas armas contra a verdade. Eles continuam distorcendo a verdade. Eles continuam inventando mentiras. E eles continuam perseguindo. Isso não mudará, meus irmãos. 2000 anos de história está aí, revelando que isso é verdadeiro. Jesus morreu, Estevão morreu, os apóstolos morreram, muitos cristãos fiéis a Deus morreram, foram perseguidos, porque a história está aí para revelar que essa é a arma do mundo: perseguição, mentira e distorção. Mas, meus irmãos, o último versículo, o versículo 15, nos mostra algo extraordinário. Nos mostra o rosto de Estevão. O verso 15 nos diz: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O rosto de Estevão aqui, meus irmãos, é um reflexo de um anjo. E isso, meus irmãos, não era resultado da sua força interior,
mas era resultado da presença de Deus em sua vida, meus irmãos. Quando os homens tentavam destruir a sua imagem, Deus mostrava a sua glória através dele. Muitas vezes, quando os homens maus vêm, eles normalmente vêm para atacar a imagem. E isso nos fala sobre reputação. Vem para atacar a reputação. Eles falavam que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. Estava atentando contra a imagem daquele jovem que era cheio do Espírito Santo. E ali diante daquele tribunal, quando eles olham para Estevão, todos que estavam sentados ali para julgar Estevão, eles percebem que o rosto dele parecia de um anjo. Ou seja, meus irmãos, Estevão refletia a glória de Deus. Ele refletia a imagem de Cristo. E nós também, meus irmãos, devemos, na nossa vida, no nosso testemunho, refletir a imagem de Cristo. As pessoas devem olhar para nós, meus irmãos, e não ver a nós mesmos, mas ver a imagem do próprio Cristo em nossas vidas. Ver o reflexo da glória de Deus em nós. Então, para concluir, meus irmãos, a vida de Estevão é um retrato de Cristo na igreja. Cheio do Espírito, poderoso em palavras e obras, perseguido injustamente e ainda assim cheio da glória de Deus. Esse texto, meus irmãos, nos ensina que a fidelidade a Cristo inevitavelmente trará oposição, mas também nos assegura de que o Espírito Santo nos fortalece e nos testifica de Cristo em nós. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos o seguinte, meus irmãos, é que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Assim como Estevão, meus irmãos, nós devemos buscar ser cheios do Espírito. O poder, meus irmãos, não está em nós, nem o que nós fazemos, nem a capacidade que nós temos, mas está em Deus. Quem é cheio do Espírito, meus irmãos, é instrumento útil em qualquer lugar que Deus o colocar, em qualquer ministério que ele faça. Mesmo, meus irmãos, que sua função seja simplesmente varrer a igreja, limpar a igreja, se você é cheio do Espírito Santo, você é útil nesse lugar. A segunda verdade, está preparados para isso. Nós não devemos estranhar, meus irmãos, o fogo da perseguição. Nós não devemos estranhar a sensação estranha de sermos perseguidos. Isso aconteceu com Estevão e certamente também acontecerá em nossas vidas por sermos fiéis a Deus. A terceira verdade, meus irmãos, é que nós devemos nos manter firmes na verdade, porque o mundo, ele pode e ele levantará mentira, meus irmãos. Mas a verdade de Deus, ela permanecerá para sempre. As mentiras vêm, mas ela um dia cairá por terra, mas a verdade de Deus permanece. O texto, a palavra de Deus nos diz: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. E por fim, meus irmãos, esse texto nos mostra que nós devemos refletir a glória de Cristo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a um mundo que nos persegue, mesmo que o mundo veja em nós, meus irmãos, motivo de perseguição, nós devemos refletir a glória de Cristo. Que em meio às lutas, as pessoas enxerguem que Cristo é em nossas vidas. Que a glória de Deus brilhe em nosso mundo. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pedir que Ele nos dê a sua graça, o seu amor e a sua sabedoria.